Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo também simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje, as nossas convidadas, inicialmente a Simone Aredi, presidente da Associação Mães Metabólicas. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado, Mauro, pelo convite, né? É sempre bom a gente estar aqui e falar um pouco, né, sobre vários assuntos, inclusive as doenças raras, que a gente vê que é um assunto muito difícil de ser falado, né? Em manifestação enviada ontem ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União defendeu a tese de que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é um assunto que deve ser decidido internamente pelos próprios parlamentares. A Advocacia Geral da União foi provocada a se manifestar pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação em que o PTB pede ao Supremo para impedir uma eventual recondução dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Na prática, o órgão do governo Jair Bolsonaro não se opôs. Simone Aredi, o que esse tema te diz? Como é que você observa isso como cidadã? O que acontece, né? Como eu acabo defendendo um grupo de pessoas que é sempre excluído, né? A gente acha muito importante essa troca, né? Porque quando troca, né? A gente pode encontrar alguém que abrace melhor a nossa causa, né? E a gente fica triste quando alguém está abraçando a nossa causa e troca. Então, como defensora, né? Dessa minoria que são os pacientes, assim, a gente fica um pouco em dúvida dessa parte jurídica, como vocês, a gente não consegue entender, né? Aqui a gente entende que eles precisam defender as nossas causas, então a gente gosta sempre que esteja sempre trocando, né? Que haja essa troca aí para a gente poder até divulgar, falar um pouco mais, lutar um pouco melhor pelas nossas causas. Então, eu não consigo falar muito dessa parte jurídica como eles, né? O tema para nossa análise agora é o seguinte: o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, quer apresentar um projeto de lei para regulamentar o lobby no país. A proposta vem na esteira de uma declaração do líder do governo no Congresso, o deputado Ricardo Barros, que quer priorizar a aprovação do projeto que tramita há anos lá na Câmara. E, segundo o ministro, o texto relatado pela ex-deputada Cristiane Brasil, hoje presa, contém uma série de problemas, entre eles o fato de criar um cadastro dos lobistas e não seguir os padrões adotados pelos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Simone, eu começo com você esse tema, para a gente falar dos prós e dos contras em relação à regulamentação do lobby no país. Tem a questão da transparência, evidentemente, do trabalho que é feito pelos grupos e também pelas autoridades que recebem esses grupos, porém tem um aspecto daqueles que não têm os seus defensores, não têm os seus representantes junto, os representantes dos seus interesses junto aos políticos, junto das autoridades, né? Então, esse ponto perde, não? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que, assim, tem que ter a transparência, sim, tá? Para a gente que defende, né, os direitos do paciente, conseguir uma agenda numa situação dessa assim, é bem difícil a gente conseguir, né? Então, se existisse realmente essa transparência, nós iríamos saber realmente se eles não estão nos recebendo porque a agenda realmente está muito cheia, ou se eles não estão nos recebendo porque eles não se interessam pelo nosso assunto, né? Sim. Porque quando você pede aí uma agenda para um ministro ou para qualquer uma dessas pessoas, né? E nunca tem. A agenda está lotada e está lotada sempre para o governo inteiro. Tem alguns governos que não recebem a gente nem do dia que entra, nem no dia que sai,
não recebe. E se tivesse essa transparência, a gente teria essa noção também de que como que está realmente isso. Eu acho que tem que existir essa transparência, sim. E você tem esse trabalho, né, lá no Congresso Nacional, junto à Anvisa, também ao Ministério da Saúde, você é defensora de pacientes com determinados tipos de doenças, algumas doenças raras, não é isso? Eu sou defensora, tá? Eu tenho um filho com uma doença assim. É um grupo de pacientes, tá? Que o tratamento deles é uma dieta. Eles não podem comer proteína. Eles não se alimentam. A alimentação deles é bem diferente da nossa. Eles não podem comer carne, leite, farinha de trigo, pão, nada disso que a gente come normalmente. Então, eles necessitam dessa fórmula, né, que está em consulta na Anvisa, para que eles sobrevivam. Esse é um grupo de doenças, né? A mais simples, ela causa a deficiência intelectual bem grave, e a mais grave, ela vai a óbito com paciente com 2 meses de idade, então depende de qual doença. E a gente também precisa de uns alimentos, que são chamados alimentos hipoproteicos, que no Brasil não tem, e a gente não consegue fazer com que o governo entenda que isso é o tratamento, né? Então é muito difícil, por isso que a gente vive batendo lá e tem que bater e insistir bastante. Até o próximo dia 21, agora, de setembro, segunda-feira, é possível participar de 2 consultas públicas da Anvisa sobre fórmulas dietoterápicas, que são dietas balanceadas, adaptadas individualmente para erros inatos no metabolismo. A agência diz que ambas as consultas são importantes para o avanço da regulamentação do tema, pois visam exigir uma disponibilização dos testes e de controle de qualidade dos produtos, além da adoção de critérios de composição proporcionais aos riscos das fórmulas, uma vez que são voltados ao consumo de pessoas que passam por dietas restritivas, sobretudo recém-nascidos e crianças. Simone, agora falamos de uma regulamentação, vamos falar de outra importante regulamentação de tema também, né? Essas fórmulas, tá? Nós passamos durante muitos anos uma vergonha muito grande, né? O Brasil passou uma vergonha muito grande, porque assim, nos países, na Europa, nos Estados Unidos, essas fórmulas, elas existem, tá? Como categoria de medicamentos, né? Alimentos, medicamentos, tá? Que é uma mistura dos dois. E aqui no Brasil elas estavam classificadas só como um simples alimento, né? Isso deu margem para que acontecesse vários fabricantes que não eram tão idôneos, né? Ficou fácil de fabricar. E a gente vem há muito tempo na Anvisa pedindo para que ela olhe isso, né? Mas a gente não conseguia. Mas agora, nesse governo da Alessandra Barros, eu quero agradecer muito a diretora Alessandra, tá? Porque a gente fez um fórum de doenças raras até na Defensoria Pública de Brasília, né? E lá nós convidamos ela para participar e ela chegou perto da gente, chegou perto dos pacientes, dos familiares e viu o quanto aquilo era importante, né? E resolveu abraçar nossa causa e está aí a consulta pública. Então, um agradecimento a ela com certeza com relação a isso. Isso é importante porque essas fórmulas, né? Eu sempre falo isso, que as pessoas olham para a gente e pensam assim, é paciente só que precisa de dieta, mas não é dieta para emagrecer, para nada dessas coisas, é dieta para manter vivo, né? Para não ter deficiência intelectual, para preservar a parte cognitiva de alguém, né? Então, essas fórmulas, uma das consultas públicas, ela fala sobre as boas práticas de fabricação, que não existe nenhuma norma, agora nós vamos ter, e a outra, ela fala sobre a composição dessas fórmulas. Há pouco tempo a gente teve também um problema que incluíram dentro da fórmula uma substância que não podia ser incluída, tá? Aqueles pacientes não podiam ingerir aquela substância e foi incluída na fórmula, porque não existe uma regulamentação do que pode ter e o que não pode ter, e em quantidades também, né? Porque tem essa questão toda. Como o paciente não come nada, né, além daquilo, ele precisa ter dentro da fórmula o cálcio, a vitamina D, né, o selênio, tudo que a gente come, né, na nossa alimentação, que a gente ingere, vitaminas, proteínas, né, minerais, está incluído nessa fórmula. Então, a composição dela é muito importante. A Anvisa não tinha
condições de fazer análise da composição, não tinha um laboratório que pudesse fazer isso. E graças à doutora Alessandra também, que abraçou nossas causas, ela agora fez lá, já tem uma resolução que eles vão conseguir analisar a fórmula, porque até isso eles tinham dificuldade, eles não conseguiam fazer análise. Simone, quantas pessoas no país dependem dessas fórmulas dietoterápicas? Os pacientes dependem dela, sim, para... Quantas pessoas no país? Somos várias doenças, né? A fenilcetonúria é a que tem a maior prevalência, é a única que está no teste do pezinho, então é a única que a gente consegue saber quantos são. Da fenilcetonúria são 2.600 pacientes. As outras, a maioria acaba indo a óbito em bebê pequeno, porque não recebe o tratamento adequado, não tem o diagnóstico precoce, então a gente tem muito poucos pacientes no Brasil que conseguiram sobreviver a toda essa etapa aí para poder chegar à fase adulta. Praticamente não temos quase ninguém. Se eu vou disser, a gente tem no máximo uns 150 pacientes adultos, tá? Adultos que eu digo é acima de 15, 16 anos, né? Adolescente, com as outras patologias, porque eles não conseguem ter diagnóstico precoce, eles não recebem essa fórmula, tá? No momento exato, então eles acabam bebezinho tendo sequelas graves e vão a óbito. O prefeito Bruno Covas acabou de anunciar a retomada das aulas para o ensino superior, a partir do dia 7 de outubro. Ele apresentou os dados da pesquisa sorológica feita pela Prefeitura de São Paulo. Na rede privada, 70,3% das crianças de 4 a 5 anos de idade foram assintomáticas para a Covid-19, contra 66,6% dos alunos da rede pública. Na verdade, os números se equivalem, os índices aí se equivalem, né? Ele apresentou esses dados da pesquisa sorológica agora, quando anunciou a retomada das aulas do ensino superior a partir do dia 7 de outubro. E nessa esteira, a nota que a gente tem aqui para análise, o avanço histórico do ensino brasileiro no IDEB de 2019, corre o risco de não ser mantido nos próximos anos, com um longo período de suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do coronavírus. Esse é o pensamento de alguns gestores da área. Simone, o seu entendimento sobre essa questão? O IDEB mede o desempenho dos alunos em português, em língua portuguesa e em matemática, né? Foi um avanço obtido aí no IDEB em 2019. Corremos o risco de dar passos atrás, Simone? Eu acho muito ruim quando a gente pensa que a gente vai andar para trás, né? Com relação a essa questão da escola, eu não posso deixar de falar como mãe de um paciente que é um paciente de risco, né? Mas eu penso que, assim, é muito difícil, né? Eu sempre frisando isso, né? Eu não estou falando como uma gestora, eu estou falando como uma cidadã. Eu acho que cada caso é um caso, e eu acho que, assim, muitas dessas crianças, muitas famílias, essas crianças podem estar na escola, sim, se elas podem estar no restaurante, elas podem estar no parque. Aqui onde eu moro, elas podem ir para o Cristo, elas podem ir para o Pão de Açúcar, elas podem ir para o Aquário, elas podem ir para a escola. Então, mas, assim, sempre eu acho que tem que ter as exceções, como é o meu caso. Eu acho que, assim, as crianças que eu defendo, eu acho que teria que ter, tá, uma situação diferenciada para elas, que elas realmente tivessem acesso à internet, a tudo, para que elas pudessem ficar em casa. E as outras, né? Porque tem a maioria das famílias não tem ninguém dentro de casa que é uma pessoa de risco. Então, que essas famílias, essas crianças, eu acho que elas devem ir. A gente não pode andar para trás, né? Porque é tão ruim, né? Nós já temos, assim, a visão do país nossa é tão ruim lá fora. Não era legal também a gente piorar, né? Eu acho que é só uma questão, como cidadã, eu acho que é simples. Eu não sei se é simples. Eu acho que deveria separar as pessoas que são pessoas de risco, essas sim, vamos dar uma atenção para elas poderem ter um computador em casa, uma internet e tal, porque seria um grupo muito pequeno, né? E as outras que não estão incluídas nesse risco, então elas podem ir para a escola. Se elas podem se divertir, por que elas não podem estudar, né? Mas eu não sei, eu falo como uma cidadã, né? Eu não sei juridicamente e tal, dessa outra maneira como isso funciona. Eu penso, assim, para mim é sempre tudo muito fácil nesse sentido, né? A sua opinião sobre a plataforma Crossing Connected Health, usada para troca de informações entre pessoas com doenças raras, é segura essa troca entre pacientes sem a participação de médicos? Pergunta a Carla. Bem rapidinho, por favor.
Eu tenho muito receio, né, dessa questão de troca de informações entre pacientes, onde não tem um médico, não tem uma pessoa responsável. Eu tenho receio com relação a isso. O agradecimento a vocês pela participação em nome de toda a equipe do Gente que Fala. Termina aqui esta edição do Gente que Fala, em parceria, sempre às quintas-feiras, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 1h em ponto. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.